Assim como os rostos expressam uma boa parte do que ocorre emocionalmente dentro de um personagem, os corpos podem transmitir mensagens poderosas. E como os rostos, eles podem passar algumas dessas mensagens propositalmente e outras sem ao menos se darem conta. Eu tô falando da linguagem corporal. Will Eisner, um dos maiores quadrinistas de todos os tempos, disse uma vez: "Você não precisa ver o rosto de uma pessoa para saber o que ela está sentindo. A linguagem corporal pode dizer aos seus leitores quem seus personagens são antes mesmo que eles falem. Eles são medrosos ou confiantes? Afetuosos ou frios? Dominadores ou submissos?" A gente pode até demorar um pouco a retratar a linguagem corporal de uma forma bem feita na criação de personagens. Mas quando entendemos e aprendemos os fundamentos, podemos encher um personagem de cima a baixo com vida, energia e personalidade. As expressões faciais e a linguagem corporal podem expressar os mesmos sentimentos, e às vezes até atuam juntas, mas tem algumas diferenças que são muito importantes. As expressões básicas são bem definidas na aparência. Um rosto com extremo medo, qualquer que seja a causa, tem sempre as mesmas marcas expressivas. Mas a linguagem corporal tem uma base mais situacional, afetada por direção, terreno ou fonte do perigo. Ela é mais presa à gravidade do que as expressões faciais. E diferente das expressões, não há poses primárias das quais todas as outras derivem, mas existem relações entre nossas ações físicas e as mensagens por elas transmitidas que com frequência vêm à tona. E elas incluem elevação e status, distância e relacionamento, desequilíbrio e insatisfação, gesto e comunicação. Por exemplo, se eu fizer dois traços e lhe perguntar qual deles parece mais orgulhoso, você poderia estranhar a pergunta, mas com linhas como estas, você não teria dificuldade em adivinhar em qual delas eu estava pensando. É seu entendimento de elevação e status agindo. Isso pode ser associado com o ser humano desde milhares de anos atrás. O que sabemos é que a ideia de altura como poder ainda pode ser vista em toda parte, desde cerimônias até arquitetura. Atualmente não precisamos nos curvar tanto como era de costume, mas nossa antiga concepção de curvatura está por toda parte. Nós nos curvamos quando cometemos erros, quando nos sentimos envergonhados ou derrotados. Mas também ficamos por cima de várias maneiras. Uma postura erguida e ereta, como vemos em muitos heróis, pode transmitir força, confiança por ser simbolicamente mais alta. Da mesma forma, uma postura arqueada e caída será identificada com os fracos e desvalidos. A postura pode ser um poderoso indicador de atitude e personalidade. Pode até afetar o modo como ouvimos as vozes dos personagens. Você nem precisa saber o que eles estão falando, mas só pela postura de cada um já dá para perceber a diferença. Lembrando que se você quiser melhorar seus desenhos e aprender várias outras linguagens artísticas, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Outro princípio em ação na linguagem corporal é a relação entre distância e relacionamentos. Você já deve ter ouvido falar na expressão espaço pessoal, aquela bolha à nossa volta que descreve a nossa zona de conforto. O tamanho dessa zona depende de com quem estamos interagindo. Para encontros públicos com estranhos, gostamos de ter uma distância de vários palmos, por exemplo. Em reuniões sociais, essa bolha se encolhe, já que se espera que interajamos num nível mais pessoal com as pessoas. E em relacionamentos mais íntimos com os amigos e a família, a bolha se reduz ou estoura. Mesmo quando situações sociais nos deixam uma certa distância fixa dos outros, ainda indicamos a eles a proximidade que desejamos por meio de nossas posturas. Outro fator na linguagem corporal é a relação entre desequilíbrio e descontentamento. Talvez porque a simetria seja a ordem natural das coisas, nós tendemos a reagir a sentimentos de insatisfação, demonstrando com o nosso corpo que algo está figurativamente em desequilíbrio. Uma postura simétrica transmite estabilidade e autoconfiança. Sem essa simetria, a mensagem da figura é mais fraca, mas isso não é uma regra. Se você escolher uma pose calma e confiante e quiser introduzir certa inquietação, adicionar um pouco de desequilíbrio é uma ótima maneira. Elevação, distância e desequilíbrio são apenas algumas das maneiras de nossos corpos permitirem que os outros saibam como nos sentimos a respeito de nós mesmos, dos outros e do mundo à nossa volta. Mas se você passar a observar com mais atenção, vai enxergar muito mais. A forma como uma postura extrema de mágoa pode se parecer com uma posição fetal, ou o modo como apontamos mais para o alto quando indicamos algo mais distante, como se estivéssemos disparando uma flecha. E se você está gostando de toda essa explicação, não esquece de deixar um joinha aí embaixo para que esse vídeo alcance mais pessoas.
Além de tudo isso, as mãos têm uma importante função na linguagem corporal. Mas diferente de posturas do corpo todo, elas tendem a se especializar em mensagens mais definidas. Algumas assumem a forma de símbolos com sentidos fixos, como uma informal linguagem dos sinais. E como qualquer linguagem, esses sinais podem estar sujeitos a diferenças regionais. Por isso, conheça seu público antes de desenhar suas histórias. As mãos também podem usar indícios de altura, para visualizar de várias maneiras sutis o que dizemos. Políticos ou vendedores quase sempre usam um gesto de palmas voltada para cima, para fazer com que uma afirmação soe mais amistosa, inofensiva e honesta. Já uma palma voltada para baixo eleva quem está falando, demonstrando autoridade, poder e controle sobre os outros. Lembrando que você também pode me seguir em outras redes sociais para me sugerir temas de vídeos ou tirar outras dúvidas. O link de cada uma está aqui embaixo na descrição. Agora, se você quiser desenhar uma linguagem corporal convincente, vai ter que aprender a desenhar um corpo convincente. Por isso é importante ter um bom conhecimento da figura humana. Você não precisa dominar todos os músculos do corpo humano para criar um personagem convincente, mas pode melhorar dramaticamente sua narrativa se conseguir transmitir o gesto de cada figura desenhada. Artistas que se concentram na precisão anatômica, mas esquecem do gesto, podem criar figuras tecnicamente corretas, porém o resultado pode ser totalmente sem vida. Enquanto artistas com figuras tecnicamente incorretas, mas com um forte senso de gesticulação, podem produzir personagens que pareçam reais e vivos. Lembre-se que em qualquer desenho é a mensagem contida no gesto do seu personagem que os leitores estarão esperando. E a primeira função do desenho de figuras é transmitir essa mensagem da forma mais clara possível. Ponha todas as suas habilidades em uso, tornando a vida interior de seus personagens clara e memorável, e seus leitores se tornarão mais capazes de reconhecer tais qualidades em si mesmos. Do design de personagens à expressão facial e à linguagem corporal, é esse senso de reconhecimento que seus leitores vão valorizar mais nos seus personagens. Eu sei que esse vídeo ficou bem teórico, mas nos próximos eu vou mostrar tudo de forma bem prática. Mas enquanto isso, compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de desenhar ou que precisa aprender um pouco mais dessa linguagem que o nosso corpo expressa. Pensa bem, se ler a linguagem corporal fosse tão fácil, ninguém nunca levaria um fora. Tchau!